Louvado seja Deus, queridos e amados do Pai. Momento da palavra, para quem não sabe, estamos aí uma semana profética abençoada por Deus. Hoje é o dia 3, amém? São 4 orações por dia e todas elas temos aí a nossa oração profética. Deus vai abalar as estruturas. Manassés do governo corrompido, a conversão no cativeiro. Eu quero começar aqui. Hoje a nossa ministração ela vai ser dentro do livro de 2 Reis, capítulo 21, versos 1 ao 2. E tinha Manassés 12 anos de idade. E quando começou a reinar, reinou 55 anos em Jerusalém. E fez o que era mal perante o Senhor, conforme as abominações dos gentios. Você já viu alguém destruir com as suas próprias mãos aquilo que Deus construiu? Você já presenciou alguém ser levantado para reinar e preferir as trevas do que o propósito que Deus tem na vida dessa pessoa? Hoje Deus nos chama para desmascarar e confrontar as estruturas de Manassés, aquelas que atuaram ontem e ainda ajam nos bastidores da alma para a liderança do ministério. Queridos, estamos vivendo dias em que Deus está abalando estruturas. Para quem não sabe, estamos aí em uma semana profética, uma semana de bênção, de vitória. Queridos, como eu queria na minha época ter pessoas assim, para ministrarem dentro da palavra, coisas que só o Senhor, aleluias, pode falar ao nosso coração. Mas o Senhor não apenas, Ele vai abalar as estruturas externas hoje, mas Ele vai mexer em estruturas internas aqui. Estruturas emocionais, espirituais, familiares e ministeriais. Mas por que, pastora? Porque hoje Ele vai mostrar quem é quem. E vai trazer arrependimento aos que endureceram o coração. Libertação para os que foram feridos por um governo corrompido. Aleluias. Louvado seja Deus. Em 2 Reis, capítulo 21, versos 1 ao 2, o qual foi lido aqui anteriormente, a gente entende que Manassés ele cresceu vendo o avivamento do seu pai Ezequias. Para quem não conhece a história de Ezequias, Ezequias era um rei temente ao Senhor, que o Senhor acrescentou aí mais 15 anos de vida. E pediu para que Isaías fosse até ele, não vou entrar aqui em questões. Isaías foi, em seguida Ezequias ali orou perante, ele virou o seu rosto à parede e começou a orar, e o Senhor acrescentou mais 15 anos. Então, Manassés é filho de Ezequias. Queridos, Ezequias, ele viu milagres. Ezequias viu restauração. Ezequias viu o templo sendo reaberto. Manassés cresceu vendo tudo isso, mas ao assumir, ele rejeitou o legado santo. Ele construiu altares a outros deuses e construiu, aleluias, outros altares a deuses pagãos. E destruiu o que o pai havia edificado. Queridos, a estrutura emocional quebrada, ela faz isso conosco. Aquele homem recebeu tudo pronto, mas ele não valorizou a origem espiritual. Pessoas aqui, assim me revela o Espírito Santo, que não se curam as suas feridas da infância, são rejeitadas, seu coração é sangrado e quando crescem se revoltam. Deus está falando aqui hoje. Quantos hoje têm estruturas quebradas emocionalmente? Líderes feridos, pais ausentes, pessoas machucadas que se ferem com os outros. Queridos, a estrutura espiritual de Manassés foi totalmente sem edificação. Por quê? Porque ele edificava altares a deuses pagãos. Ele edificou altares na casa do Senhor. Ele edificou altares a todo o exército dos céus, queridos. Em 2 Reis, capítulo 21, 4 e 5. Ele profanou o santo com o profano. Sabe o que é profanar o santo com o profano? Ele sacrificou os próprios filhos no fogo.
Ele praticou adivinhações, ele invocou espíritos, ele trouxe corrupção para dentro da casa de Deus. Isso se repete hoje nos altares de Manassés. Por que eu vou dizer isso para vocês? Porque ministérios destruídos em cima de vaidade, líderes, que fazem do púlpito um palco, pessoas que buscam conhecimento e não arrependimento. E hoje o Espírito Santo quer derrubar esses altares. Esses altares que moram dentro de pessoas que não têm um coração, aleluia, quebrantado. E o Senhor hoje entra no coração duro de Manassés, o coração da rejeição, e a voz de Deus entra. Em 2 Crônicas, capítulo 33, versos 10, falou o Senhor a Manassés, ao seu povo, porém não deram ouvidos. Deus falou, Deus enviou profetas, mas ele rejeitou. O coração endurecido, ele fecha os ouvidos para a verdade. Ele se cerca de bajuladores, pessoas que andam, querendo firmar seus vazios em situações que não vão se edificar. Quem são os Manassés de hoje, pastora Geórgila? São as pessoas que acham, porque estão em posições altas, não precisam mais ouvir a voz de Deus. São pessoas que rejeitam a correção e silenciam os profetas. São pessoas que criam uma bolha espiritual. São pessoas que criam máscara do pecado. Quais foram as pessoas feridas como Manassés, pastora? Queridos, os que foram feridos por Manassés, ele arrastou Judá com ele. Ele contaminou a nação. Ele desviou uma geração inteira. Filhos foram mortos. Lares foram profanos. O templo foi contaminado. E hoje, pastora, como é que eu defino a história de Manassés com hoje? Quantos filhos espirituais se perderam por causa de líderes manipuladores? É o mesmo. Eu vou falar aqui. Vou falar porque o Espírito Santo de Deus me autoriza. Deus, quantas vezes? A minha irmã também já passou muita coisa. Eu não vou falar aqui não para não expor. Mas passei muita coisa por causa de líderes espirituais. Pessoas que se diziam ser de púlpito, mas na realidade tinham espíritos de adivinhações. Eu tive que ficar, eu e meu filho, que hoje tem 17 anos, 3 meses. Tem uma pessoa aqui que pode confirmar isso. Ficamos em cima, praticamente quase morando em cima de um monte, orando dia e noite durante 3 meses. Eu quero dizer para você quantas famílias sofrem por decisões egoístas de alguém em posição de liderança. Quantos casamentos, ministérios e chamados foram abalados por estruturas corrompidas. Mas Deus hoje quer trazer justiça. Deus vai restaurar. Deus vai fazer, porque Ele está te curando hoje das feridas. Então, queridos, o que eu quero trazer aqui hoje? Está saindo virtude. Quando sai virtude, aleluia, me arrepio. Glória a Deus. O cativeiro de Manassés é uma queda inevitável. Em 2 Crônicas, capítulo 33, versos 11 e 12, fala que o Senhor trouxe contra eles os comandantes do exército do rei da Síria, que prenderam Manassés com ganchos e o levaram para a Babilônia. Queridos, eu quero dizer uma coisa aqui para vocês. O homem que dominava, agora é dominado. O rei agora é prisioneiro. Mas o cativeiro, lá dentro do cativeiro, ele começa a orar. Então, o que eu quero trazer? O arrependimento de Manassés. E o que Deus fez com isso, pastora? Lá em 2 Crônicas 33, versos 13. Então orou a Deus. E Deus se aplacou e trouxe de volta ao seu reino. Então, conheceu Manassés que o Senhor era Deus. Queridos, Deus, Ele não rejeita um coração quebrantado. O que eu quero falar? Que eu estou falando sério com vocês. Eu queria muito falar olho no olho com vocês. É sobre isso, fazer um ao vivo agora.
Deus, ele perdoou Manassés porque ele restaurou o trono dele. A história de Manassés, ela não foi a mesma após o arrependimento deles. Então, eu quero dizer para você que há esperança, assim como houve na vida de Manassés. Sim, pastora. E de hoje, as pessoas de hoje, elas precisam não se importar com o tamanho do erro. E se houve arrependimento verdadeiro, Deus pode restaurar. Então eu vou fazer o que eu quiser, né, pastora? Depois eu vou lá? Não. Existe uma grande dificuldade aí, que muitos estão tendo, em esclarecimento mental sobre o que é arrependimento e o que é remorso. Uma coisa é você se arrepender e não fazer de novo, e outra coisa é você ir lá e fazer de novo. E repetir vários erros e dizer que se arrependeu. Queridos, o legado, ele nunca será o mesmo se não houver mudança genuína. O que eu quero trazer para você aqui hoje é a história de um homem que foi mau aos olhos de Deus e, conhecendo a verdade, cresceu na verdade, mas tinha suas implicações pessoais interiores. Quantos de nós temos implicações interiores? Manassés, ele foi um dos homens que cresceu vendo milagres. Mas alianças foram corrompidas. Alianças que ele fez, que a descendência dele fez com Deus, ele prejudicou a vida de inocentes. Ele contaminou o ministério. Tem pessoas que ainda acham que nos dias de hoje não existem os Manassés, que não são arrependidos. Deus, ele hoje quer abalar estruturas. Deus hoje quer expor o que é um culto de verdade. Porque o culto de verdade, ele cura. O culto de verdade, ele transforma os feridos. O culto de verdade, ele restaura os que se arrependem de verdade. Então, Deus hoje te chama para começar a tua vida novamente. Deus hoje não te chama pela metade. Deus hoje quer destruir as fortalezas mentais. Destruir aquelas fortalezas, queridos, que está sendo construída, tentando ser, aleluias, ser fortalecida. Não fortaleça as fortalezas que te aprisionam, mas sim aprenda a repreender, a ficar distante. Tem pessoas aqui hoje, que o Espírito Santo de Deus me revela, que tem chamados, foram pessoas ungidas, mas são traumatizadas, são pessoas feridas. Por que eu estou sempre tocando nesse assunto, Jesus? Porque o Espírito Santo de Deus quer, queridos. Porque tem muita gente aqui, aleluias, que estão usando máscaras, atrás de máscaras. Porque tem um certo poder aquisitivo ou uma situaçãozinha melhor e não tem uma felicidade dentro delas. Ah, queridos, os Manassés que escondem dores com prepotência são aqueles que agridem para não ser confrontado. Os Manassés de hoje, muitas vezes são os maridos ou mulheres que dominam com opressão. Talvez pastores, mulheres, eu não sei se homens, mulheres que controlam com medo. Mães que amaldiçoam por orgulho. O coração de Manassés, ele estava insensível. E quando o coração do homem está insensível, se eu falo, me refiro ao homem e mulher, ele sacrifica coisas que não tem necessidade, porque ele fica uma pessoa sem a menor noção do que ele está fazendo. E quantos hoje têm sacrificado seus filhos espirituais em seus relacionamentos, não é verdade? Na sua integridade. Manassés, ele precisava passar por tudo que ele passou. Ele foi arrastado. Ele foi talvez até amordaçado. Queridos, a Bíblia diz outro nome. Mas tem pessoas aqui que estão sob a autoridade de líderes. Estão em pecado oculto. Mas exercem o controle espiritual. Deus está me revelando aqui. Pastores que abrem as portas para adivinhações, disfarçada de profecia. Aqui me revelou o Espírito Santo, eu digo com autoridade divina. Tem gente aqui se ferindo espiritualmente porque está embaixo de liderança no estilo de Manassés. Queridos, abra os seus olhos, reflita sobre essa situação de Manassés, porque assim como Manassés teve que passar pelo que ele passou, para ele poder obter o arrependimento, não queira passar por isso. Se arrependa antes que seja tarde.
Antes que seja tarde. Eu não vou dizer que eu tive sorte, mas eu vou dizer que eu tive um grande amor de Deus. Sabe por quê, amados? Porque eu fui chamada pelo amor. E quando a gente é chamado pelo amor, dói menos. Porque o papai, ele sabe o jeito que ele toca no meu coração. Amém? Eu quero terminar aqui essa ministração. Eu quero te dizer que Deus hoje está abalando. Deus hoje está sacudindo corações endurecidos aqui dentro. Ele está arrancando raízes de orgulho, de vaidade, de manipulação, de idolatria. Deus está quebrando aqui estruturas ministeriais que foram erguidas por vaidade, por controle. Deus está aqui trazendo a verdade, tirando vendas de olhos aqui. Porque os nossos instrumentos de guerra, eles não são carnais, mas são poderosos em Deus para destruir fortalezas, 2 Coríntios 10, 4. E hoje, em nome de Jesus, as fortalezas estão caindo. Nesse momento, grilhões estão sendo quebrados. Deus está abalando para reconstruir. Eu profetizo que os Manassés serão sacudidos, os oprimidos serão livres e uma nova geração vai ser levantada com corações quebrantados diante do altar da verdade de Deus. Eu profetizo que hoje as fortalezas caiam, grilhões estão sendo quebrados, porque Deus está abalando para reconstruir. Eu profetizo que o Senhor está arrancando raízes de orgulho, raízes de manipulação, de idolatria, de religiosidade, de cama na raçu de cantere de cai, para que o novo dia possa se refletir na tua vida, na tua casa e na tua família. Amém? Que essa ministração possa entrar no seu coração. Eu quero dizer para você que está aí me ouvindo agora, que o Senhor ele tem muito para te entregar. Mas muitas coisas que o Senhor tem para te entregar, Ele também precisa trabalhar no seu coração. Às vezes, corremos tanto as coisas que não são importantes e deixamos sempre para depois o que é mais importante. E Deus manda eu te falar. Tem coisas que são simples para que você possa resolver. O mais difícil, tem coisas que são simples para você resolver o mais difícil. Hoje eu estava fazendo ali, autografando alguns livros, olha que chique, gente. E Deus, ele tocava muito no meu coração a respeito de quantas vezes nós precisamos errar para poder acertar. Deus não quer que a gente erre tanto. Deus quer que a gente se arrependa dos nossos erros para que Ele possa nos alinhar na verdade. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. E não perca a oração das 21 horas e de meia-noite. Está abalando as estruturas. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família.